Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Nesse programa eu ensino você, mulher, as estratégias para combater a ansiedade sem remédios. Eu sou Ana Betsa e no episódio de hoje eu quero te dizer para não permitir que a opinião dos outros gere em você ansiedade. E eu vou começar falando uma grande verdade. Não é fácil. Não é fácil sairmos desse lugar. Não é fácil ignorar a opinião dos outros. Geralmente, nós buscamos uma forma de ser aceitos. Todo mundo quer ser aceito. E para ser aceito, às vezes nós sacrificamos a nossa vontade, nós sacrificamos a nós mesmos, porque nós queremos que o outro aprove a nossa conduta, aprove as nossas opiniões. E para isso nós ficamos refém da opinião de todo mundo, seja dos nossos pais, dos nossos cônjuges, nós ficamos reféns da opinião dos nossos filhos às vezes. Nós queremos que a pessoa acredite em nós, que ela ache que nós somos bacana. Já passou por isso? Já sentiu isso na pele? Já se pegou usando uma roupa que você nem gosta para agradar outra pessoa? Ou tomando alguma atitude, ou fazendo alguma escolha para agradar outra pessoa? Por que a gente faz isso, se não pelo desejo de ser aprovado e de ser aceito? Mas até quando? Porque em alguns casos a situação se torna tão grave e tão incômoda que gera em nós ansiedade. Nós ansiamos cada vez mais por agradar a todas as pessoas, menos a nós mesmos. Por que isso acontece? Por que a nossa opinião é menos importante que a do outro? De repente, você ouve tudo que o outro fala, mas não ouve o que você mesmo fala. Por quê? Talvez esse seja a pior maneira de levar nossa vida. Todas as pessoas são individualidades biológicas, emocionais, psíquicas, espirituais. Nós somos únicos. E se nós somos únicos, tudo que há em nós é possível que seja diferente de tudo que há nos outros. Tem algumas particularidades que só nós temos. E é tão bom que seja assim. É tão bom ser único. E a nossa opinião é importante. Mas pode ser que você já tenha ouvido frases como: você tá maluco de pensar assim? Ah, você não pensou direito. Nossa, mas você é muito burra de falar uma coisa dessas. Eu me lembro de, nos tempos de escola, até o ensino médio, eu ser muito tímida para fazer perguntas para o professor. E com isso, eu ia embora muitas vezes com dúvida. Depois do ensino médio, eu me tornei professora e vai ficando mais fácil se relacionar com as pessoas e dar a sua própria opinião. E quando eu já tinha feito faculdade, na época eu fazia uma pós-graduação e uma das alunas era considerada muito chata, porque ela perguntava o tempo todo. Às vezes até era alguma coisa simples que a gente já tinha entendido, mas ela perguntava. E se ela perguntava é porque ela não tinha entendido. E eu, Maria vai com as outras, naquela época, ouvi a opinião dos meus colegas, falando que ela era muito chata, então eu passei a achar que ela também era chata. Se todo mundo estava dizendo, é porque ela era.
Mas no final do curso, uma das professoras, aliás, a professora que eu mais admirava de todo o curso, ela fez um comentário sobre essa aluna que não estava presente. Ela falou: onde está a fulana? Porque aquela jovem vai se sair muito bem na vida, porque ela não vai embora com dúvida. Isso para mim foi um tapa na cara, porque eu sempre ia embora com dúvida. E essa professora, que era uma psicóloga, ela dava aula no curso que eu fazia de psicologia voltada ao esporte. E ela era uma mulher maravilhosa, admirável, de opiniões tão sábias. E ela falou isso sobre aquela aluna que todo mundo considerava chata. E isso me fez pensar pelo menos uma semana sobre aquele assunto. A avaliação dela, para mim, era mais importante que a avaliação dos meus colegas, que viam naquela jovem apenas uma pessoa que interrompia a aula várias vezes. Em benefício próprio, ela fazia isso. E ela não ligava para as nossas opiniões. Me lembro também que eu tinha comigo uma convicção, que quando eu fizesse 30 anos, seria um marco na minha vida, porque aos 30 anos ou dos 30 em diante, eu deixaria de me preocupar com a opinião dos outros sobre mim. Na época eu não sabia nada sobre o poder da palavra e o poder do pensamento. Mas como eu decretava isso, uma vez após outra, foi isso que aconteceu. Quando eu fiz 30 anos, eu passei a dar de ombros para o que as pessoas pensavam a meu respeito. Porque até então, eu escolhia a roupa de acordo com o que estava na moda. Eu me vestia para que os outros aprovassem. Eu cortava meu cabelo do jeito que as pessoas achavam que era melhor. Eu tomava decisões baseadas na opinião do outro. E isso, claro, trazia para o meu interior, trazia para o meu sentimento uma sensação de frustração o tempo todo. Eu sempre pensava primeiro, antes de tomar qualquer atitude, o que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que as pessoas vão pensar sobre isso? Isso quando eu era muito jovem, antes dos 30. Antes dos 30 anos eu já tinha 3 filhos. E até na educação deles, eu queria saber o que o outro ia achar do meu comportamento. Eu tinha as minhas convicções, que usava quando estava sozinha. Mas na frente das pessoas, eu agia como eles esperavam que eu agisse. Quantas pessoas fazem isso? Será que você não faz? Você está me julgando? Ou você está se avaliando? Ou está avaliando o comportamento humano? Porque somos todos iguais assim em humanidade. Na adolescência, quando os filhos se afastam dos pais, eles fazem isso buscando a aprovação não da família mais, que eles buscavam na infância, agora da turma. O adolescente, ele quer ser aprovado pelos colegas da mesma idade. Ainda que sejam comportamentos errados que vão trazer consequências ruins, mas ele quer ser aceito. Depois, na idade adulta, a gente continua muitas vezes refém da opinião dos outros. Você pode questionar: mas eu não vivo sozinho, eu vivo com as pessoas, eu não posso fazer tudo do meu jeito. Lá na minha casa nós temos regras. Ok, eu concordo com isso. É importante para nós a opinião do nosso parceiro, do nosso companheiro de vida, né? A opinião do nosso cônjuge. É importante, mas não pode ser mais importante do que a nossa. Não pode. Nós precisamos saber exatamente do que nós gostamos e o que nós queremos. Quantas vezes a gente ouvia música do gosto do outro, porque as músicas do meu gosto não eram as músicas que os meus amigos gostavam.
Eu sempre gostei de música clássica, embora gostasse de rock, eu sempre gostei de samba, eu gostava de quase todos os ritmos, exceto ópera, que na época eu não gostava, hoje gosto. Mas o resto tudo eu gostava. Eu ouvia todos os ritmos, mas eu ouvia também e gostava de música clássica. Achava aquilo maravilhoso. E eu usava a música clássica em algumas das minhas aulas, finalizando a aula. Eu dei aula de hidroginástica durante um tempo e no final a gente diminuía a luz da piscina, todo mundo ficava flutuando com os espaguetes e colocava sempre uma música clássica e às vezes fazia até uma meditação guiada no finalzinho da aula, na aguinha morna, flutuando, e eu achava maravilhoso. Mas alguns alunos às vezes diziam assim: nossa, quem morreu? Que música de enterro! Graças a Deus, nessa época eu já tinha passado dos 30 e isso não me incomodava em nada. E eu pensava, poxa, como essa pessoa é ignorante. Olha que maravilha! Liberdade. Liberdade. Porque senão eu ia ficar preocupada em mudar o estilo de música ou eu ia parar de fazer esse relaxamento no final da aula, que os alunos, na sua maioria, amavam e saíam da aula muito relaxados, porque alguém fez um comentário infeliz. Às vezes as pessoas fazem comentários infelizes, mas acredite, não é pessoal. A opinião dela é dela. Para isso, nós temos que saber da importância que nós temos. Porque que desagradável você ir dormir toda noite preocupado com o que vai pensar o outro. Todo dia você precisa tomar uma atitude baseada na opinião dos outros. Não. Comece a respeitar a si mesmo. E assim nós vamos trabalhando para controlar, inclusive, aquelas crises de ansiedade, onde a opinião do outro também importa. E a opinião do outro é tão importante que às vezes nós queremos que o outro tenha pena da gente. Até numa crise de ansiedade, se intensifica os sintomas para que o outro se preocupe. Olha que carência. Se nós não nos valorizamos, nós passamos a desejar que o outro nos valorize. Isso gera carência. Mas o outro vai nos tratar da forma que nós nos tratamos. Então, se eu não me respeito, ele também não vai me respeitar. Se eu não valorizo minha opinião, ele também não vai valorizar. E tudo muda quando eu passo a me respeitar, quando eu passo a valorizar a minha opinião, o meu gosto, o meu jeito. O outro vai passar a me valorizar também. Vai passar a cada dia entender melhor a mim mesmo, a mim, porque antes ele via uma pessoa sem personalidade, porque as pessoas que dão muita importância para a opinião do outro são aquelas pessoas que ficam sempre em cima do muro, que não são capazes de opinar, que não são capazes de falar, não, eu não gostei, mas todo mundo gostou, você não. Não, eu não gostei, todo mundo pode gostar, mas a minha opinião é diferente. Eu cheguei a um nível de poder que depois eu reconheci e comparei com o passado, de participar de algumas reuniões na escola onde eu trabalhei por 30 anos, quando alguma decisão importante era tomada e precisava ser registrado em ata. E eu cheguei a dizer assim, unânime não, a minha opinião é diferente e eu gostaria que ficasse em ata. Ah, mas a maioria decidiu, tudo bem, vai ser como a maioria decidiu, mas por favor, registre na ata que a minha opinião foi diferente. Eu fiz isso mais de uma vez. E esse registro em ata nada mais era do que um registro que estava já no meu emocional, nas minhas decisões. É para registrar? Tudo bem. Vai colocar que foi unânime? Não, unânime não foi.
A minha opinião foi diferente. Então escrevam, 99% dos professores votaram sim, mas a Ana votou não. Porque a minha opinião é importante e ela precisa ser respeitada. Porque a sua opinião é importante e ela precisa ser respeitada. Não importa quem falou, se é o seu vizinho, se é seu filho, se é seu marido, sua mãe, não importa. A opinião mais importante é a sua. Não precisa brigar, não precisa jogar a sua opinião no mundo se ninguém pediu e você não quiser, porque você pode se você quiser. Hoje em dia, nós estamos vendo uma guerra sem armas, pelo menos sem armas mortais, nas redes sociais por causa da política. Nós estamos num momento em que o nosso país está dividido. E não importa qual é a opinião de ninguém, só importa a minha. E eu só vou dar a minha opinião em relação a esse assunto se me pedirem. E ainda assim, vou dar essa opinião da maneira mais pacífica possível. Se eu tiver argumentos razoáveis, eu posso usar. Ou então não preciso usar. E eu não preciso mudar a minha opinião. De maneira nenhuma. Mas eu posso mudar. Se, de repente, eu passo a analisar a situação dos dois lados, o que é muito importante de ser feito, analise dos dois lados, né? Os opostos das opiniões e tire a sua própria conclusão. E fique firme nela. Ela pode ser igual a de muita gente, mas ela pode não ser igual. A nossa opinião é tão importante que dela depende boa parte da nossa paz interior. Quando nós tomamos uma decisão baseada no que nós acreditamos, nós nos sentimos mais seguros e temos a convicção de que estamos fazendo certo, de que estamos fazendo o que é melhor. Se um dia lá na frente a gente perceber que estava errado, ok, volta atrás, pede desculpa, vou mudar agora. Nós somos seres em evolução constante. Nós estamos aqui nos transformando o tempo todo. Nós somos a lagarta no casulo. Nós estamos em metamorfose o tempo todo. Já dizia Raul Seixas que nós somos uma metamorfose ambulante. Parece uma frase feita, mas não é verdade? Ninguém é hoje igualzinho era ontem. Nós já mudamos. Nem nossas células são as mesmas. A que era nova ontem, hoje já envelheceu. A de anteontem já morreu. Já trocou. Nós estamos mudando e que essa mudança seja para melhor e que seja para valorizar a cada um de nós cada dia mais. Não seja refém do que o outro pensa a seu respeito. E pior, o outro fala, né? Claro que existe um bom senso de ouvir o que o outro fala a seu respeito. É uma forma de autoconhecimento também. É uma forma de investigar sobre nós mesmos. Porque o que o outro fala a nosso respeito pode ser meditado se houve qualquer dúvida. Será que isso que ele está falando a meu respeito procede? Será que pode ser verdade? Vamos pensar e vamos chegar à conclusão. Pensa, raciocina e chega numa conclusão. Não, ele está errado. Morreu. Não se fala mais nisso. Não, ele pode estar certo. Então eu vou mudar o meu comportamento. Olha que maravilha. Olha que beleza. Se você quiser realmente mudar, se você quer mudar, então existem algumas estratégias. Uma coisa interessante para se fazer é você criar uma lista escrita mesmo, de medos que você precisa superar. Para uma horinha lá, pega uma caneta, um lápis, o que for, e anota. Eu tenho medo que as pessoas me achem burra. Ok. Eu tenho medo
de não agradar o meu marido. Eu tenho medo que os meus filhos sintam vergonha do meu comportamento. Eu tenho medo de sair na rua vestida de maneira ridícula. Não importa, faça uma lista de tudo aquilo que você tem medo. E esses medos depois você vai enfrentar. Pega a sua listinha e enfrenta. Pode ser qualquer outro medo também. Por exemplo, você pode colocar, eu tenho medo de tomar banho frio. Enfrenta isso. Toma um banho frio. No começo, você vai sair de lá em pânico, vai sair ou vai se sentir muito mal no primeiro jato frio. Mas até isso você vai acostumar e vai aprender. E vai ver como você vai sair do banho mais esperta. Enfrenta cada medo, vai de frente com ele. Procura ele. E você vai ver que uma vez enfrentando esse medo, ele passa a diminuir até não existir mais. Tenta entender por quê, mas por que eu tenho medo disso? O que vai acontecer se isso virar verdade? Por que os meus filhos teriam vergonha de mim se eu faço o melhor que eu posso? E quando você se fortalece, os seus filhos têm orgulho de você e não vergonha. Uma outra sugestão para enfrentar esse medo da opinião do outro é viajar sozinho. Faz uma viagem sozinho ou faça um programa sozinho. Quem fica sempre dependendo da opinião dos outros tem muito medo de resolver tudo sozinho. Se uma viagem for muito para você, ficar alguns dias fora de casa, sai sozinho para jantar ou para almoçar fora. Se não quiser, nem conta para ninguém. Sai, se arruma, escolhe um restaurante e vá sozinho. Se o garçom perguntar se está esperando alguém, você fala, não, eu estou sozinha hoje. Peça o prato que você mais gosta. Tome alguma coisa se você gosta de beber durante a refeição. Ou passe uma noite num hotel sozinho, numa cama diferente. Tome um banho num chuveiro bom, numa ducha maravilhosa de hotel. Na manhã seguinte tome um café. Isso dá um poder. Isso ajuda muito você se libertar da opinião de qualquer um que seja. E você vai ver como nesse restaurante ou nesse hotel as pessoas vão te tratar com respeito, porque elas ainda não te conhecem e não sabem se você depende da opinião dos outros ou não. Isso vai dar um poder. Isso é maravilhoso. Uma outra dica importante é escolher suas companhias. Família não dá mais para mudar, né? Nós nascemos nessa, casamos com essa, temos esses filhos. Isso não muda. Mas amigos, tem amigas, amigos. Saia com eles, conviva mais um pouquinho. Escolha essas pessoas. Escolha pessoas que têm opinião própria, que não fazem nada baseado na opinião dos outros. Conviva mais com elas. Porque dessa forma você vai perceber como é admirável uma pessoa assim. E isso vai te dar forças para começar a mudar. E se em casa você ouvir, nossa, você tá mudada, hein? O que tá acontecendo? Esse comentário é positivo. Isso é bom. Porque você tá deixando de ser refém da opinião dos outros. E agora, por último, mas não menos importante, conheça os seus valores. Saiba o que é importante para você. O que você valoriza. Os valores morais, eles são inquestionáveis. Honestidade, ética, comportamento moral, espiritualidade, isso é inquestionável. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Escolha o caminho do bem. Escolha fazer a coisa certa, fazer da melhor forma possível, não prejudicando ninguém, nunca, fazendo as melhores escolhas, mesmo que ninguém esteja olhando. Haja sempre
com naturalidade, mas sempre com honestidade. Seja fiel aos seus princípios. Assim você vai poder mostrar sua cara. Assim você vai poder mostrar para as pessoas quem você é de verdade. E as pessoas vão passar a te admirar muito mais. Vão ver o valor que você tem quando você entender o valor que você tem. Ninguém pode ser feliz escolhendo o caminho errado. Não tem jeito. Mas quando você passa a fazer boas escolhas, quando você age da melhor forma, da maneira mais correta com as pessoas, mas com você também, não permitindo que ninguém abuse da tua boa vontade, sem briga, sem discussão, apenas não permitindo, com amor, com uma fala amorosa. Como a gente orienta um filho. Olha, meu filho, eu não permito que você faça isso porque eu te amo. Faça com você mesmo. Não, eu não vou fazer isso porque eu me amo. Haja com paciência. Seja compreensivo com a opinião do outro. Mas, acima de tudo, seja compreensivo com você mesmo e dê a sua opinião sincera. Se serviu para o outro, bem. Se não serviu, amém. E você vai ver como só essas atitudes, só esse comportamento já começa a trazer para você um alívio para aquela situação de ansiedade que era gerada pela preocupação do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar do seu comportamento ou da sua roupa. Pior ainda, né? Quando é alguma coisa que é do seu gosto. Se você gosta de jiló, porque eu gosto, e gosta de fazer lá um jilózinho frito, ou uma salada, ou do jeito que você fizer. Compre o jiló mesmo que ninguém na sua casa goste. E eu tô dando esse exemplo porque um dia eu comi jiló num restaurante e uma amiga que estava falando, nossa, eu adoro jiló, mas eu nunca compro porque lá em casa ninguém gosta. Como ninguém? Ela é ninguém? Você entende isso? Se ninguém gosta, compre só para você. Que maravilha, não vai precisar repartir com ninguém, você pode comprar pouquinho. Faz um pouquinho, faz do jeito que você gosta. E não é só o jiló, é com tudo. É com tudo. A sua opinião é muito importante, muito valiosa. E o valor que você dá em você mesmo é o mesmo valor que o outro vai te dar. Se você não se respeita, ninguém te respeita. O mundo te trata como você se trata. Presta atenção nisso. Como é que você quer que as pessoas te tratem? Então trate a si mesmo dessa forma. Pode ser que no começo você sofra, tenha conflitos internos. Pode ser que você chore escondido. Pode ser que você acredite que as pessoas ficaram magoadas com você. Mesmo que elas pareçam magoadas, mesmo que elas ajam como se estivessem. É o processo delas de mudança para entender você agora. Não permita que ninguém te ponha para baixo, que ninguém te diga que você é menos do que você é. E saiba que você é muito. Você é muito. Você é importante, você é inteligente e você é bonita. Até porque padrão de beleza é tão aleatório. E se você não se considerar bonita, você não vai parecer bonita para ninguém. Então faça o melhor possível. Cuide da sua saúde, da sua pele, do seu cabelo e vista aquilo que você gosta. Teve um baile aqui na minha cidade. Aqui de vez em quando eles fazem uns bailes dos anos 80, baile dos anos 70. E eles até têm uns pequenos prêmios para quem for a caráter, né, com uma roupa típica daquela época. E eu fui num desses bailes com a minha família, com os meus filhos para conhecer, com amigos de fora que vieram para cá. E eu fui com a minha roupa normal, a roupa que eu uso, as roupas que eu gosto, que eu uso no meu dia a dia. E eu ganhei o prêmio
Eu ganhei um prêmio de roupa característica dos anos 80. Descobri que eu continuo usando as roupas dos anos 80. E daí é o que eu gosto. E eu acho para comprar, se ainda tem na loja. E quando eu visto, eu me sinto bem. Ninguém nunca me criticou por isso. Pelo menos não agora, né? Depois dos 50 anos, se eu continuasse me preocupando com a opinião dos outros, provavelmente eu estaria sofrendo. E eu não quero isso para mim, e eu não quero isso para você, e eu não quero isso para ninguém. Seja feliz, seja você mesmo, e que isso te traga muita paz, e que leve qualquer resquício de ansiedade para longe. Experimenta. Se funcionar, por favor, volta e dá sua opinião aqui. Se não funcionar, dá também. Isso pode ajudar outras pessoas, outras mulheres, a serem mais livres e mais empoderadas. Gratidão, gratidão pela sua companhia. E até a próxima.